vítimas nas faculdades, concretas, não é invenção de coletivo, não é invenção de gente que está querendo causar. São vítimas que não têm para onde recorrer, que não têm ouvidoria na faculdade, que só encontraram refúgio, entre outras vítimas. E os coletivos são vítimas que se agruparam para trazer visibilidade para suas questões e que, infelizmente, elas acabam questionando tradições às quais muitas pessoas se apegam. Nós, como único coletivo de gênero e de diversidade sexual, demos a primeira visibilidade para um caso na faculdade também, fazendo uma nota, relatando o ocorrido conforme as palavras da vítima e analisando que havia um ambiente permissivo para abuso sexual das mulheres. A partir de então, começou a guerra na faculdade. Eu costumo enxergar a violência homofóbica na faculdade majoritariamente como naturalizada. Poucas vezes eu vejo pessoas que alegam com clareza e expressão que odeiam homossexuais. Apesar de já ter visto isso, já ter sido agredido por pessoas que se comportam assim. Mas a maior parte da homofobia vem da naturalização e de tradições, de rituais da faculdade que são muito antigos e que provavelmente vêm de épocas mais declaradamente homofóbicas, mas que não foram mudadas e foram mantidas em nome desse valor institucional, em nome da tradição. Como que isso se expressa? Nas músicas da Atlética. Então, se pegar as letras, são vários momentos em que nota-se o uso da homossexualidade, da homoafetividade, como forma de rir do outro, como forma de negativizar a outra torcida, o time, enfim, é uma maneira de ofender. Também a homofobia se dá pela não coação às pessoas que cometem atos de homofobia. Então, há um caso para exemplificar, de um aluno que estava com outro numa festa, uns 2 anos atrás. Ele foi ameaçado, disseram que ele iria ser expulso da Atlética por estar ficando com outro cara. Vieram os diretores e acredito que eles não eram homofóbicos, mas eles disseram que para proteger talvez a pessoa, para ela sair dali, né, que estava causando muito furor, e tirou a pessoa da festa. Só que mesmo que com o intuito de proteger a pessoa, ao invés de expulsar o cara que está ameaçando o outro por ter tido um gesto homoafetivo na festa, expulsaram o homossexual, né? Então tem ali uma questão de preferência, quem que a gente vai proteger ou não, e se os princípios vão estar ou não acima do posto que a pessoa está, né? Se é um cara do 6º ano, então não dá para expulsar da festa, né? Então não importa se ele foi homofóbico, se foi machista, ele vai ter que continuar aqui, ele manda, né? Existe essa hierarquia nas faculdades de medicina. Faz parte do senso comum da faculdade que homossexuais, casais homossexuais, não entram no bosque, que é um setor da festa Carecas no Bosque e da festa Fantasia no Bosque. São as 2 maiores festas da Atlética. Quando acabou a festa esse ano, já recebi relatos e denúncias através da ouvidoria do NEGS, que havia pelo menos 5 vítimas, 5 pessoas que foram impedidas de entrar no bosque naquela festa, que tentaram entrar com alguém do mesmo sexo e vários seguranças, não apenas um, disse que não podia, que era procedimento da festa. Essa vítima, ela trocou de casal, ela deu a mão para uma mulher e conseguiu entrar, a partir de então, no bosque. Lá dentro, essa vítima destrocou, voltou a ficar com o companheiro, e enquanto estava com o companheiro, a segurança chegou para esse casal e disse que eles não poderiam ficar ali. Ele alegou que era discriminação, ele faz faculdade de Direito na São Francisco, e começou a filmar a situação, dizendo que era discriminação. A segurança disse que não era discriminação, que ela era homossexual, mas que era procedimento da festa, que se ele tinha algo para reclamar, era para reclamar com a diretoria da Atlética. E ele questionou isso, continuou filmando, chegaram mais seguranças, até que um deles viu que ele estava filmando e deu um soco nele. Deferiu um soco na mandíbula
e ele caiu no chão, enfim, isso também foi filmado, ele fez corpo de delito e está com processo em andamento. E depois que isso aconteceu, a própria Frente LGBT da Sanfran organizou um ato em repúdio a isso. Eu, como membro do NEGS, tive que dialogar com esses setores, ajudei a fazer o ato e houve uma manifestação com 200 pessoas que entrou na faculdade, entrou na Atlética, fez jogral no porão do Carroque, fez jogral na Atlética, inclusive na arquibancada ao longo do jogo do treino do futsal. Mas houve setores da Atlética que a partir de então começaram a nos perseguir profundamente. Inclusive a mim, em que fui imputado como líder daquele ato, mas utilizaram isso como bode expiatório, me utilizaram como bode expiatório e a partir de então houve severa perseguição. O que fizeram como resposta foi perseguir as pessoas que protestaram em relação à existência de homofobia no espaço. Já vi professores fazendo piadas homofóbicas e ninguém pode fazer exatamente nada. Já sei de casos, não apenas um, mas vários casos de homossexuais na residência ou no internato que foram coagidos a se tornar heterossexuais para fazer um procedimento médico, para aprender alguma coisa. Então, houve ali brincadeiras ou mesmo agressões de pessoas que estavam na hierarquia, né, da medicina, que estavam acima, dizendo que essa pessoa tinha que virar homem para fazer o procedimento, senão não iria fazer, enfim. E eu mesmo já fui alvo de agressão. Ainda acho que há pessoas na faculdade que são capazes de enxergar a homossexualidade como uma perversão ou um tipo de desvio, o que é inadmissível, né? Eu acho que é minoria que pensa assim, mas esse tipo de pensamento não tinha que ter voz. E o que eu noto é que há espaço para esse tipo de discurso percorrer livremente e ofender e oprimir pessoas de maneira normalizada no ambiente da faculdade. Há um enaltecimento institucional, né, da Faculdade de Medicina da USP como a melhor faculdade de medicina da América Latina e uma das melhores do mundo, em que se adquire um valor pessoal ao ingressar. Acaba se sustentando na sociedade como uma pessoa privilegiada por pertencer à instituição. A partir daí é óbvio que se a instituição vai mal, vai bem na opinião pública, ela se sente afetada ou não em relação a isso. Trazendo ali uma forte irmandade da famosa e famigerada Casa de Arnaldo, que é uma instituição que tem que passar que é perfeita, né, em termos acadêmicos, em termos sociais. E esse saudosismo, né, envolvendo inclusive o líder, né, o Arnaldo, como uma figura simbólica de unificação dessas pessoas da faculdade, há o levantamento de tradições e um pouco de uma alienação das tradições em relação às necessidades locais. Então, uma determinada festa ou música ou evento que surge num determinado contexto, sei lá, numa década, no período histórico específico, com o passar do tempo, ele rapidamente adquire esse saudosismo e as pessoas mantêm esses elementos como forma de descrever a história local e com isso mostrar que é uma instituição antiga, com muitas pessoas importantes que passaram por lá. A USP, como um todo, não apenas a Faculdade de Medicina, tem uma política autodefensiva, ela não quer receber nenhum processo. É um conflito de interesses em que a diretoria eleita evita que escândalos aconteçam em sua gestão e, por isso, tende a abafá-los. Ao invés de ter uma política propositiva de acolhimento, enfim, de mudanças, né? Parece que ninguém tem coragem de iniciar isso na faculdade. Então, sim, a diretoria da faculdade, ao longo desse tempo, tem tido uma política de abafamento. Nós sabemos que muitas das vítimas, elas alegaram que avisaram a diretoria sobre o que estavam passando e que nada foi tomado. Que nada foi feito para resolver a questão, nem para apurar com
eficácia e com afinco o que aconteceu para estabelecer ali alguma suspensão, alguma advertência ou mesmo alguma política que seja educativa na faculdade, algum simpósio para os alunos participarem relacionado a esse tema. Nada. Nada foi feito. Então, se há embate na faculdade, não é porque há uma má fé de pessoas que não têm o que fazer, é porque não há escapatória para elas no ambiente em que elas convivem, senão debater a opressão e a violência que elas sofreram e buscar, a partir disso, não apenas justiça em relação a si mesmas, mas evitar que isso aconteça novamente com outras pessoas.